Fala galera, agora vai ser a resolução da lista 2 aí, certo? Câmera escura e espelhos planos. Nesse vídeo aqui primeiro, câmera escura, no próximo espelhos planos. Enfim, vamos aí, questão 1. O enunciado da questão 1 diz o seguinte pra gente, ó. Um objeto encontra-se a 15 centímetros de uma câmara escura de orifício e sua imagem projetada tem altura de I1, aumentando-se a distância do objeto à câmera para 20 centímetros, a altura da imagem passa a ser I2. Determine a relação I1 sobre 2. Em primeiro lugar, o que você tem que observar é o seguinte. Você vai ter dois momentos aqui. No momento 1, o objeto estava a uma distância de 15 centímetros da câmara, certo? E no momento 2, ele vai estar a uma distância de 20 centímetros. Então, o que significa? Em primeiro lugar, que o objeto ele foi afastado da câmara, certo? Então a gente tem que trabalhar isso em dois momentos, porque lembrando que se você afasta o objeto da câmara, certo? A imagem diminui, então a base de um dos triângulos ali que a gente ia trabalhar fica menor. Não dá para fazer a semelhança direta, a gente tem que fazer uma semelhança aí, então de dois momentos. Vamos lá então. Momento 1. Em primeiro lugar, a gente tinha ali um objeto, certo? Uma câmara escura. O objeto estava a 15 centímetros da câmara escura. Traçando ali os raios de luz, certo? Lembrando que o que sai da ponta de cima do objeto chega até a ponta de baixo. E o que sai da ponta de baixo chega até a parte de cima, certo? Por isso que a imagem se forma invertida. A gente teria a formação dessa imagem aqui, I1, que ele nos deu. E isso aqui foram as informações que ele deu pra gente. Momento 1, ele tem 15 centímetros de distância em relação à câmara escura. E a imagem é I1. Para traçar uma retinha aqui, a gente tem o momento 2 agora, vê bem. Mesma coisa, o objeto, a câmara escura, só que agora eles estão a 20 centímetros de distância, a gente traça os raios, tem uma imagem ali agora que é chamada de I2, tudo bem? E essas são as informações que a gente tem. O que a gente vai fazer agora? Lembrando que sempre que você for trabalhar com câmara escura, você vai utilizar isso aqui, ó. Objeto sobre distância do objeto até a câmara, que é o meu desão, igual a imagem sobre o tamanho da câmara. Então, é base do triângulo maior sobre altura do triângulo maior tem que ser igual a base do triângulo menor sobre altura do triângulo menor. Então, tá aí uma semelhança de triângulo simples, beleza? Então, o que acontece? A gente vai montar a equação aqui desse lado, ó. Objeto, tamanho do objeto que eu chamei de O, sobre 15, foi o que ele deu para mim, tem que ser igual a I1 sobre Dzinho. Logo, isso aqui a gente fica com objeto vezes D, certo? Multiplicando cruzado aqui, ó, objeto vezes D é igual a 15 e 1. Agora vamos montar do segundo lado, ó, objeto sobre 20 é igual a I2 sobre D. Então, objeto sobre 20 é igual a I2 sobre Dzinho, que é essa distância aqui. Multiplicando cruzado também, a gente vai ter aqui OD igual a 20 e 2. Agora observe bem, eu tenho OD aqui e OD aqui. Então, se OD é igual a OD, 15 e 1 é igual a 21. Lembrando por que eu posso dizer isso? Ele não mudou o objeto e não mudou a câmara. Logo, o tamanho do objeto e o tamanho da câmara são os mesmos. Então, OD igual a OD. 15 e 1 igual a 22, porque aqui a gente tem uma igualdade. Então, faz o seguinte, ó. 15 e 1 igual a 22. A relação que a gente quer é I1 sobre 2. Então, passei o I2 para cá dividindo e o 15 para cá dividindo. Então, ficou I1 sobre 2 igual a 20 sobre 15. Acabou aí a nossa questão 1, beleza? Bom, vamos lá para a questão 2, então. A questão 2, ela diz o seguinte... Opa, perdão. A questão 2, ela diz o seguinte. Um objeto linear está situado a 20 centímetros de uma câmara escura de orifício de comprimento 30 centímetros. Então, beleza, está ali o objeto, certo? O objeto que eu chamei de O, que está a uma distância de 20 centímetros de uma câmara escura de orifício que tem 30 centímetros. Então, o comprimento da câmara é 30 centímetros. E ele fala, sabendo que a altura da imagem projetada é de 6 centímetros, então vê bem, a gente traça os raios, a imagem projetada tem 6 centímetros. Determine a altura do objeto. Essa é bem simples, ó. A gente vai fazer objeto, certo? O tamanho do objeto sobre a distância do objeto à câmara, mais uma vez, ó, base sobre altura, então objeto sobre 20 é igual a imagem sobre 30, que é tamanho da imagem dividido pelo tamanho da câmara, então objeto sobre 20 igual a 6 sobre 30. Fazendo essa multiplicação cruzada, eu ficaria com 30O igual a 120. Tudo bem? Então, eu quero isolar o O, então ficaria O igual a 4, porque eu teria 30O igual a 120,
Logo, 120 dividido por 30, 4 centímetros. Beleza? Então, terminou aí a questão 2. Simples essa aqui, né? Enfim. Pessoal, lembrando que qualquer dúvida, certo? Eu estou online aí, vocês podem me perguntar aí pelo blog ou mesmo pelo Facebook se eu estiver online. Enfim, vamos para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: um aparelho fotográfico rudimentar é constituído por uma câmara escura com um orifício em uma face e um anteparo de vidro fosco na face oposta. Um objeto encontra-se a 2 metros do orifício e sua imagem no anteparo é 5 vezes menor que seu tamanho natural. Então, o que acontece? A imagem é 5 vezes menor, então eu preciso multiplicar o tamanho da imagem por 5 para ter o tamanho do meu objeto. Vamos ver o seguinte, primeiro está ali o meu objeto O, a uma distância D de 2 metros da câmara escura. Como ele não me deu o tamanho da câmara escura, eu chamei de Dzinho, beleza? Aí a gente traça os raios, a gente tem uma imagem que como ele também não deu o tamanho, eu vou chamar de I. Só que o que acontece? A gente sabe que o objeto é 5 vezes maior que a imagem, então eu tenho que multiplicar a imagem por 5 para dar o objeto, tudo bem? O Dzão ele deu pra gente que é 2 metros, e I, como ele não deu, é igual a I, o tamanho da imagem está aqui. Dzinho igual a Dzinho. Sempre que ele não te der o tamanho, você substitui pela própria letrinha. Se for imagem, Izinho. Se for o tamanho da câmera, Dzinho, certo? Enfim. Então isso aqui fica da seguinte forma. Objeto igual a 5i, não é? Então, ó, 5i sobre 2, O sobre Dzão, é igual a I sobre Dzinho, beleza? Só que o que acontece? Eu tenho I aqui e I aqui. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso cortar I com I e vai restar o seguinte pra gente. 5 sobre 2 igual a 1 sobre D. Beleza? Daí é só multiplicar cruzado e eu vou ter que 5D é igual a 2. Basta agora passar o 5 dividindo e a gente fica com D igual a 2 sobre 5. Logo, a distância é igual a 0,4 metros. Beleza? Então, termina aí a questão 3 também. Desculpa, é a questão 3 mesmo. Agora vamos lá para a questão 4. A questão 4 diz assim, ó. Uma fotógrafa decide fazer algumas imagens de seu marido utilizando uma câmera escura de orifício, munida de papel fotográfico. Sabendo que a câmera tem 30 centímetros de comprimento, que o marido da fotógrafa mede 1,90 m e que o papel fotográfico tem 20 centímetros de altura, a que distância a câmera deve estar do marido para que se consiga uma imagem de corpo inteiro que ocupe toda a vertical do papel fotográfico? Se o papel fotográfico tem 20 centímetros de altura, então ela quer uma imagem que ocupe todo ele, ela quer uma imagem de 20 centímetros. Então vamos lá, está ali o nosso objeto, beleza? Está ali o nosso Dzão, a gente tem o Dzinho que é a câmera, traçando o raio, a gente tem o I. Vamos fazer a identificação agora. Ó. A gente viu que o objeto, que era o marido que ela queria fotografar, tinha 1,90 m. Dzão, ela não deu valor, é o que ela quer descobrir, certo? Então, é próprio Dzão. O tamanho da imagem que ela quer é de 20 centímetros. Já passei para metros, 0,2 metros, certo? E o Dzinho, que é o tamanho da câmera, vai ser de 30 centímetros, logo 0,3 metros. O que acontece, então? Eu vou ter O sobre Dzão igual a I sobre Dzinho. Sendo assim, vai ficar lá, ó, 1,9 sobre Dzão, que é o que eu não tenho, é igual a 0,2 sobre 0,3. Multiplicando isso aí cruzado, eu vou ter 0,2D é igual a 0,57. Sendo assim, é só isolar o Dzão, né? Então fica Dzão igual a 0,57 sobre 0,2. Então a resposta aí é 2,85. O marido teria que estar a uma distância de 2,85 m da câmara escura, certo? O Dzão teria que valer 2,85 m para a imagem conseguida ser de 20 centímetros. Então, beleza. Essa aí é a questão 4. Questão 5 agora. A questão 5 diz o seguinte. Considere uma pessoa de 1,60 m de altura a uma distância de 80 centímetros do orifício de uma câmara escura. Sabendo que a profundidade da câmara é 0,2 metros, calcule o comprimento da imagem formada. Lembrando que 0,2 metros é a profundidade, então é o tamanho da câmara escura. Esse aqui é o nosso Dzinho. O objeto, que é a pessoa que vai ser fotografada, é 1,60 m. E isso aqui é o nosso Dzão. O que falta descobrir? O tamanho da imagem, que ele quer aqui, ele quer o tamanho da imagem. Então tá lá, ó, o objeto, a distância Dzão, a câmara escura, os raios traçados e a imagem formada. Sendo assim, olha aqui, ó, o objeto mede 1,60 m, o Dzão mede 0,8 metros, o I a gente não tem, e o Dzinho vale 0,2 metros. O que sobrou pra gente? Só montar, né? Vai ficar aqui, ó, O sobre Dzão é igual a I sobre Dzinho. Então, 1,6 sobre 0,8
igual a I sobre 0,2. Isso dá o seguinte, então, multiplicando o cruzado, eu vou ficar com 0,32 igual a 0,8i. Se eu quero descobrir o i, é só isolar. Então, fica i igual a 0,32, passei o 0,8 dividindo, ó, 0,32 sobre 0,8. Daí, o que acontece? I igual a 0,4 metros. Então, a imagem teria 40 centímetros, 0,4 metros. Acabou aí também a questão 5. Agora vem a questão 6. A questão 6 é um pouco mais extensa. Ela diz o seguinte, ó. Opa, perdão. Ativei a questão sem querer. A questão 6 diz o seguinte, ó. Uma câmara escura de orifício fornece a imagem de um prédio a qual se apresenta com a altura de 20 centímetros. Então, a nossa imagem tem 20 centímetros. Ó. A imagem se apresenta com 20 centímetros. Diminuindo a distância. Opa, ele falou que diminuiu a distância. Isso dá pra gente, então, a ideia de ter que usar dois momentos. Um quando a distância era total e o outro quando a distância foi diminuída. Sempre que ele falar em aumentar a distância ou diminuir a distância, você vai ter que ter dois momentos. Não importa se é para espelhos, não importa se é para câmera escura. Se aumentar ou diminuir a distância, você tem dois momentos. Beleza? Enfim, diminuindo a distância do prédio, a câmera em 50 centímetros, a imagem reduz o seu tamanho. Cuidado, se você diminuiu a distância, a imagem aumenta. Isso aqui foi um erro no enunciado, certo? Já corrijam aí no seu também. Esse reduz aqui não é para estar aqui. A gente tem que ter um aumenta. Então, o tamanho da imagem aumenta. Sempre que eu aproximar o meu objeto da câmera, a imagem aumenta. Corrijam aí, por favor. Até porque aqui ficou claro, né? Era 20 centímetros, foi para 40, então a imagem de fato aumentou. Foi só um erro na palavra aqui. E ele quer saber o seguinte: qual era a distância da câmera escura ao prédio no primeiro caso? O que a gente tem? Ó? Eu vou ter o objeto, mais uma vez, o desão, a câmera escura, os raios traçados e a imagem. Essa é sempre a nossa montagem. Só que a gente tem dois momentos. O momento 1, eu tenho o quê? Que o objeto vale O, que é o prédio, ele não me deu a altura do prédio, é o que ele quer na verdade. A distância vale Dzão, eu não sei qual é essa distância também. A única coisa que eu tenho é que a imagem vale 0,2 metros, certo? E o Dzinho, já que é a câmera escura, é Dzinho também. No segundo momento, ele simplesmente afastou, ou desculpa, ele aproximou o objeto da câmera. Sendo assim, a única coisa que vai mudar é o Dzão, porque a câmera escura continua a mesma, certo? E o objeto continua o mesmo. O Dzão vai mudar e a imagem vai mudar também. Então, o que acontece ali? Ó? Completando o primeiro momento, eu vou ter então ó, a seguinte coisa. Ó, objeto sobre Dzão é igual a 0,2 sobre Dzinho. Beleza? Multiplicando o cruzado, vai ficar OD é igual a 0,2 Dzão. Agora, observe bem. Voltando ali para a questão do segundo momento. No segundo momento, o objeto, o tamanho dele não muda, é o mesmo prédio. O Dzão diminuiu em 50 metros. Ele não falou aqui ó, que a distância do prédio à câmara diminuiu em 50 metros. E a imagem passou a ser agora 0,4 metros. Dzinho e O continuam iguais. Se a gente faz essa montagem, vou ter O sobre D menos 50, porque é o Dzão de antes, menos 50 metros, é igual a 0,4 sobre Dzinho. Se eu multiplico isso ali cruzado, vai ficar da seguinte forma. Ó, OD igual a 0,4 vezes D menos 50. Isso aqui é um chuveirinho, certo? Então, quando a gente realiza o chuveirinho, fica 0,4D menos 20, porque 50 vezes 0,4 dá 20. Tudo bem? Eu só fiz a distributiva aqui. Ó. O que acontece? Eu vou ter, então, ó, a mesma igualdade de antes. OD igual a OD. Então, eu posso igualar 0,2 com 0,4D menos 20. Então, 0,2 Dzão é igual a 0,4 Dzão menos 20. Eu quero descobrir o valor de Dzão, não é? Que é a distância no momento 1. Então, eu vou ter que isolar isso aqui de algum jeito. Olha como a gente faz. Eu passei o 0,4 Dzão para cá, subtraindo, certo? A única coisa que eu fiz. Então, eu vou ter 0,2 menos 0,4 dá menos 0,2 Dzão igual a 20. Agora, eu vou isolar o Dzão. Vou só passar esse para cá, dividindo. Então, ficou Dzão igual a menos 20 sobre menos 0,2. Já que era negativo, aqui tem um menos também. Beleza? Perdão com isso aí. Então, daqui menos 0,2. O que acontece, então? Fazendo essa divisão, eu vou ter que a minha distância, certo? O Dzão, no caso, era 100 metros, que era a distância da câmara escura ao prédio. Beleza, galera? Tá aí a parte de câmara escura. A de espelhos vem logo em seguida. Abraço!